E hoje, né, aqui no quadro Clínica da Alma de hoje, nós vamos falar sobre o choro da cura, né, que foi estabelecido ali por José, como já vinha nos programas da semana passada, né, da quinta e da sexta, e hoje, segunda-feira, vamos falar um pouco mais sobre cura, e eu peço ao nosso querido pastor Ademar Guerra um texto base de hoje sobre a história linda de José. Gênesis 45, de 1 em diante. Então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele. E clamou: fazei sair daqui todo homem, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer os seus irmãos, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da tua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Glória a Deus. Que bênção aí. Tremendo. É um texto aí que refere-se, né, a essa etapa vencida na vida de José. E, então, só para dar uma recapitulada, talvez o pessoal aí no final de semana se perdeu um pouquinho, o primeiro choro foi qual, Rogerinho? O primeiro choro é o choro onde ele percebe, onde ele vai ver a ferida, né? Que nós demos o nome de o choro da conscientização da ferida. O segundo choro é o choro da... A pessoa precisa saber, reconhecer que ela tem aquela doença. Exatamente. E esse choro, é interessante, Serginho, porque esse choro é o choro quando José vê os seus irmãos. Ele vê os 10 irmãos, ele não vê Benjamim. Então, ali quando ele vê, depois daquele período todo, é que ele vai entender que há uma ferida dentro dele. Aquilo que ele tentou esquecer, conforme nós falamos antes, né? Tentou esquecer a terra da aflição, tentou esquecer tudo aquilo que ele tinha passado. Ele entendeu nesse primeiro choro, quando ele vê os 10 irmãos, que ele não tinha esquecido. Então ali, ele conscientiza de que o tempo passou, mas a ferida permaneceu. O segundo choro é o choro Isso até fazemos, né, até nos faz concluir que tempo passado não cura a ferida de ninguém. Nem cura ferida e nem apaga pecado. E nem resolve problema. Não resolve não. Isso. O segundo choro é o choro da confrontação da ferida. Então, antes ele sabia que estava ferido, agora ele é confrontado. Não só apenas pela ferida, mas até mesmo pelas suas atitudes durante esse período, que é quando ele vê Benjamim. Benjamim, que é o seu irmão, que ele mandou trazer, né, tirando do convívio do pai, forçando uma situação. E quando ele vê Benjamim, ele vai entender que fizeram mal contra ele, mas apesar de terem feito mal contra ele, ele também agiu de uma maneira errada contra os outros. Ele poderia ter feito algo. E agora nós temos esse terceiro choro, que é o choro da cura. Eu quero só fazer um paralelo entre esses três. No primeiro, ele se separa e chora sozinho. No segundo, ele se separa e chora sozinho, não deixa que os outros vejam. Nesse terceiro, ele pede para que os serviçais, o pessoal da casa que ele morava, saia, para que ele fique sozinho com os irmãos. E aí ele chora, mas ele não chora sozinho mais. E aí tem muito a ver com aquele texto que Tiago diz: confessai uns aos outros os vossos pecados para serdes sarados. Então agora ele não chorou Sozinho. ele não se isolou para chorar. Né? Ele chorou, mas chorou diante dos outros. Chorou se revelando. Chorou com uma visão do passado. Porque quando ele fala com os irmãos, não fiquem, né, pesarosos,
porque vocês me venderam. Então ele cita, né, ele cita o problema da dor. O problema, exatamente, a causa. exatamente. Então, esse choro, ele é um choro perto das outras pessoas, que é um choro que vem gerar a cura. Então, é interessante a gente observar isso, que esse choro, ele não saiu para chorar. Ele chorou perto dos irmãos, logo depois que ele foi confrontado pela presença de Benjamim. Esse choro que ele estabeleceu, esse choro de cura pessoal, não é? Ele é fruto de um processo evolutivo ali, desses dois primeiros, que Deus ali tratando com ele, de um quebrantamento, de uma quebra ali de orgulho na vida dele? Esse é um processo, muitas vezes a pessoa vai caminhando no processo, quando ela chega e fala assim, agora eu não aguento mais, então ela grita. Né? Muitas vezes a pessoa grita, história. Que aqui o choro dele, fala a palavra que o Egito ali ouviu o choro dele. Que as pessoas que estavam ao redor, o pessoal saiu, mas ouviram ele chorar. Então ele realmente botou para fora tudo que estava dentro dele. Chegou num processo. Na minha versão aqui fala exatamente que maneira que todos os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. Imagina que ele não se envergonhou diante do próprio líder. Né? Líder, entendeu? Ele botou para fora a dor, tudo que estava dentro dele. Então ele gritou, ele chorou assim, para todos, né, ouvirem que realmente eu estou botando para fora aquilo que estava dentro de mim. Não é? E colocou mesmo, testemunhou, que eu vejo um testemunho, inclusive, de que realmente eu estou arrependendo, porque eu creio que muitas pessoas ali ao redor dele já conheciam a história dele, que ele já devia ter compartilhado com pessoas e sabiam e deram, igual a gente falou, que muitas pessoas aconselharam ele um conselho errado, né? Se fosse eu matava esses irmãos, eu fazia isso, eu acabava com eles, eu vingava deles. Então aquele choro ali mostrou para aquele povo também que ele não fez nada do que aconselharam ele, ao contrário, ele fez o que Deus, o Deus que ele servia, queria que ele fizesse, que era realmente um arrependimento genuíno, que aqui foi um arrependimento genuíno, veio das entranhas dele, né? Então é uma coisa assim tremenda, ele botou para fora mesmo. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina que aquilo que nos faz mal não é o que entra, mas sim o que sai. Exato. Nesse caso aí do José, foi esse choro desesperado, se eu posso dizer assim, como se ele falasse, olha, eu já não aguento mais manter a aparência, eu já não consigo mais manter ali a casca. Isso. Há algumas outras formas erradas também de expressar essas doenças internas. Com certeza. Não é isso? O que a gente pode citar dessas maneiras doentias aí que expressamos essas feridas? Uma das coisas, Sérgio, por exemplo, é que desses dois choros anteriores, que de uma certa forma ele, quando ele se defrontou com os irmãos e depois com Benjamim, ou seja, essa dor, ela estava aflorada, ela aflorou. Tanto é que, de uma certa forma, o primeiro sentimento foi o quê? Foi de vingança. Foi de vingança, ou seja, ele aprisionou um dos irmãos, manda, vocês vão voltar e vão trazer o outro irmão que vocês têm. Jogo, é uma manipulação. E sabia que isso ia mexer com o pai dele, porque o pai dele nunca escondeu amor por ele e pelo irmão. Embora ele tinha todos os outros irmãos, mas os dois eram o fruto do amor dele pela esposa que ele amava. Amava e ansiava por esses filhos. Então são os filhos da velhice. Então, na realidade, ele sabia que isso ia mexer com o pai e com os próprios irmãos. Então, esse foi um sentimento. Outra atitude foi a questão da taça. Mandou colocar a taça lá no... Incriminando. Vocês são espiões. Vocês vieram aqui... Armando uma cilada. Armando uma cilada. Então, aí estava ainda borbulhando essa situação. Mas imagina que alguém que durante 20 anos guardou esse sentimento de ter sido vendido pelos próprios irmãos, de ter sido acusado injustamente pela esposa de Potifar, por ter ficado preso durante tantos anos, Ou seja, é um tempo que muitas vezes as pessoas vão remoendo isso e vão realimentando e armazenando, como a gente fala na clínica, um depósito de amargura. E esse depósito
Vai assim, tá lá, mas já passou tantos anos, né? Isso Esse já tá depósito resolvido. normalmente é o coração, né, Rogério? Sim. É ali onde que a gente armazena essas emoções boas Sim. ou as ruins. E era uma situação assim, não, eles moram, né, minha família mora longe, então eu estou no Egito. Então isso aí é coisa do passado, é até que, sempre eu uso essa expressão e esse comparativo, que é a nossa vida como bumerangue, né? A gente joga as situações, a gente planta, um dia vai frutificar. Situações que a gente tenta ocultar, não resolver, dizer, não, isso aí já passou, mas Deus sabe que não está resolvido. Então, nós vamos nos deparar com ela, e aí foi o que aconteceu com ele. Uma outra situação, muitas vezes, que pode acontecer, além do sentimento de vingança, naquele momento, José ele estava exercendo uma autoridade. Ele era a autoridade máxima abaixo de Faraó. Então ele tinha poder de mandar matar, de aprisionar, fazer tudo. Então, naquele momento, ele poderia ter, sim, talvez colocado os irmãos dentro da prisão e dizer assim, vocês agora vão pagar o tempo que eu paguei, eu vou fazer vocês sentirem tudo aquilo que eu senti. Que muitas vezes tem pessoas que têm atitudes assim, né? Quando existe muitas vezes a questão da traição, né, em casos de conjugais ou qualquer outro tipo de traição dentro do seio familiar, muitas vezes quando o outro então que foi injustiçado tem o poder ou muitas vezes a autoridade, né, então agora chegou minha vez, agora vocês vão ver o que eu passei esse período todo. Né? Ele foi tentado a fazer isso, mas obviamente que o Senhor estava no controle e ele entendeu, né, que a fome era muito maior, a necessidade era muito maior e ele começou a entender que era um propósito de Deus para que ele estivesse ensinado ali. no caminho de Deus, porque ele aqui Claro. declara, no texto aqui declara que ele sabia que era um propósito de Sim, Deus de com ter certeza. conservado em Ele vida. entendeu isso. E ele propósito sabia de Deus. dessa natureza de Deus, de amor, Claro, de aceitação, de claro. perdão, de misericórdia. Foi o que ali se reverteu em novas ações na vida dele em relação aos seus brothers. Uma das coisas que acontece na questão da pessoa não botar isso para fora é a questão da somatização. Você vai guardando, vai guardando, vai guardando. Ou ela sai, você liberando perdão, igual o José fez, que chorou e gritou, no ponto do pessoal tudo em redor ouvir, né, aquele desabafo dele. Ou então ele segurava isso aí de uma forma depois isso ia somatizar na vida dele. Porque muitas vezes as pessoas, né, somatizam nas pessoas. E eu estava conversando com a senhora nessa última clínica que nós fizemos agora, e ela estava comentando comigo que ela tinha uma alergia tão forte que até a garganta dela fechava. Algumas vezes ela parou no hospital com a garganta toda fechada, língua inchada e tudo. Aí depois ela passou por um processo na igreja e ela perdoou. Quando ela liberou o perdão, a alergia dela toda sumiu. Glória a Deus. Acabou tudo. Ela foi curada assim totalmente por liberar o perdão. Então isso estava somatizando na vida dela de uma forma que podia levar a pessoa até a morte. Então é botar para fora, é gritar mesmo. Quantas pessoas que a gente está ministrando e elas começam a gritar, a botar para fora, e a gente tem isso muito, né, nas ministrações que a gente faz, porque estão sufocadas com aquilo. E quando coloca aquilo para fora, dá um alívio. Eu creio que José, daí para frente, a coisa mudou no interior dele, que aliviou ele desse peso forte, né? Ok.